Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero começar pedindo para você que não gosta do Felipe Neto por diversos motivos. Eu vou trazer aqui algumas falas dele, mas faz de conta que foi outra pessoa. Foque no conteúdo da mensagem, leia a carta, né? E despreocupe em relação ao carteiro, porque ele disse algo importante sobre um assunto pouco falado, que é a taxação das grandes fortunas e também sobre essa polêmica que aconteceu envolvendo a possível cobrança de mensalidade em universidades federais, universidades públicas. Eu vou falar sobre isso, trazer algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se você assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse assunto ou sobre esses assuntos. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo desse nosso espaço aqui. Pessoal, o Felipe Neto, então, no dia 25, disse algo que eu tenho que concordar. Ele publicou lá no seu Twitter, então: tem que ser muito filho da, vocês já imaginam, para ser contra a taxação de grandes fortunas e a favor de universidades públicas cobrarem mensalidade. E concluiu: gente podre, ruim mesmo, ruim por dentro, má em essência. Mas vamos avançar aqui no outro tweet e eu volto trazendo um vídeo para mostrar o Lula e o Bolsonaro falando sobre taxação de grandes fortunas. Aí o Felipe em seguida voltou e colocou mais. Falou que uma das maiores mentiras neoliberais do mundo é convencer gente pobre que, se taxar grandes fortunas, o rico tira a fortuna do país. É mentira, não tira, disse ele, porque para onde ele quiser levar, se quiser ter liquidez e usar o dinheiro, vai ser taxado como grande fortuna. E é claro que nos comentários muitos não perderam a chance de mostrar e de falar aquilo que eu estou falando aqui há tempos. Lula e Bolsonaro, eles praticaram o mesmo modelo econômico, estão a serviço do sistema financeiro. O Lula teve como presidente do Banco Central o Henrique Meirelles, que depois virou ministro do Temer, e agora é secretário e porta-voz, era, por exemplo, porta-voz do pré-candidato Dória. E antes de ir para o Banco Central no governo Lula, ele fez carreira no Banco de Boston, enfim. É alguém, sim, vinculado ao sistema financeiro. E o porta-voz aqui, o fiador do sistema financeiro de Bolsonaro é o Paulo Guedes, como eu falo sempre. Já caiu Moro, Mandetta, General Santos Cruz, Bebiano, vários e vários ministros que eram até então de confiança de Bolsonaro já foram embora, mas o Paulo Guedes continua. E alguém pergunta, não, é porque a economia tá bombando. Mentira! O crescimento no PIB esse ano vai ser de 0,6. Isso se crescer. Inflação de 2 dígitos, desemprego, juros altíssimos. Enfim, não tem justificativa, explicação por Paulo Guedes continuar ministro, a não ser que ele, junto a esse governo, é o fiador para o mercado ficar mais calmo com Bolsonaro, Mas vou mostrar para vocês aqui um vídeo, como eu falei, que está circulando nas redes sociais. Eu vou até deixar o link para quem quiser acessá-lo lá no Twitter, que realmente é muito interessante. Aqui fez uma edição pegando a fala do Lula e também pegando a fala do Bolsonaro. Vamos trazer aqui, claro, com algumas manchetes para falar da dificuldade que a gente tem realmente no Brasil em relação a essa questão de grandes fortunas e também da tributação de um modo geral. Vamos aumentar aqui o volume e dar o play. O problema não é taxar grandes fortunas, porque você pode taxar grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. Eles usam o exemplo da França, mas sem entender os detalhes ali que Ciro Gomes, vou falar daqui a pouco sobre ele, já explicou isso várias e várias vezes, mas vejam, que o argumento que o Lula usa vai ser repetido aí por outro. E como muita gente comentou lá, com uma esquerda dessa como o Lula, muitos pensam que ele nem precisaria de direita, porque ele, que vive falando, tem que pôr o pobre no orçamento, tá aqui, defendendo os interesses dos supermilionários. Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil. A França, há poucas décadas, fez isso. O capital foi para a Rússia. A taxação de grandes fortunas é muito parecido com o socialismo. Não deu certo em nenhum país do mundo. A França tentou fazer e o capital começou a sair do país. Dá pra marcar uma janta já aqui, Kim Kataguiri, Bolsonaro e Lula pra trocar uma ideia sobre isso. Nem tem que trocar, a concordância aqui é total. Bom, aqui vamos lá então. Super ricos pagam menos tributos que os 10% mais pobres, diz estudo.
Rico é menos taxado no Brasil do que a maioria dos países do G20. Ricos no Brasil pagam imposto de renda mais baixo que em 85 países. E aí, com essas manchetes que mostrei aqui nesse vídeo, a gente percebe que no Brasil há uma inversão, é quase um Robin Hood das avessas, que você tira do mais pobre, tira da classe média e acaba beneficiando aí e mantendo os interesses dos super ricos. E o problema é que no Brasil também há uma certa confusão, né? Quando se fala em taxar grandes fortunas, aí quem tem uma casa, um carro, uma motinha, que trabalha dia e noite, pensa que está ameaçando tributar o patrimônio dessa pessoa. Não é isso. Ciro Gomes, que é um pré-candidato à presidência da República e o único desses mais bem colocados que tem defendido tributação sobre grandes fortunas, explica, né, a exaustão nas entrevistas que a proposta dele é para cobrar uma alíquota moderada de 0,5%, né, em patrimônios acima de 20 milhões de reais. Então eu até defendo que se possa discutir. Não, quem sabe talvez 0,4 acima de 25. O que eu defendo é que a gente precisa avançar nesse assunto. Não dá para ficar só discutindo e discutindo pouco, porque muita gente pensa, como Lula, Bolsonaro e Kim Kataguiri, algumas coisas, não, que se você tributar 0,5, né, os ricos vão fugir do país. E para onde? Isso aqui é um paraíso fiscal. Eu sempre faço a conta aqui para a gente entender. Quem tem 20 milhões? Vamos supor que essa pessoa decida apurar todo esse patrimônio e aplicar a taxa Selic, né? Comprar título aí e viver de juro. Sem sair de casa, sem ter medo de perder esse seu patrimônio, ela vai ter uma renda ao longo do ano de quase 3 milhões. Ela começa o ano com 20 e ela vai finalizar o ano com quase 23. Aí quando chegar lá para ela pagar o tributo sobre grandes fortunas, ela vai pagar 0,5 sobre 23, vai dar aí 115 mil reais. Aí se ela não sair de casa, deixar aplicado, no ano seguinte ela vai terminar o ano com 26 milhões. Então em qual outro país que ela vai ter isso? Então essa justificativa aqui do Lula, do Bolsonaro e do Kim Kataguiri, na minha opinião, não faz sentido. E é bom lembrar que essa tributação não é porque o Ciro ou quem defende essa ideia são malvados, que querem punir os super ricos, que se esforçaram tanto ao longo da vida, não. É porque o Brasil tem uma carência, né, de investimento público diferente de outros países. Aí o pessoal quer comparar, mas é porque os outros países cobravam e deixaram de cobrar. Olha, mas aqui nós temos aquilo que é serviço essencial para o povo, né, em quantidade, em qualidade, ruins. Ou alguém acha que tem aí médico na quantidade que os pobres precisam. Ou alguém acha que tem professor em escola pública na quantidade necessária, ideal e de qualidade. Então a gente tem que entender que existe um sistema em que os que seriam afetados com medidas como essa, eles acabam dominando, né, tanto alguns políticos, partidos e também, né, estão aí nos meios de comunicação. Vários desses jornalistas, comentaristas que estão aí, né, na grande mídia, reparem, praticamente todos contra a taxação de grandes fortunas. Um ou outro, mas muito raramente, aparece defendendo essa e outras medidas necessárias para a gente corrigir, né, o Brasil, que, como eu falo sempre, é um Robin Hood às avessas, né? Tira do mais pobre e manda para o mais rico. Então, vale lembrar aqui, né, de que o Lula, quando eu falo que ele e o Bolsonaro acabam repetindo o mesmo modelo econômico, mas um com a maior preocupação social, o outro, né, sem preocupação social quase nenhuma, eles são meio que reféns, digamos assim, desse sistema financeiro. E quem foi o grande fiador do mercado junto ao governo Lula foi Meirelles, né, que fez carreira no Banco de Boston, concorreu a deputado federal e foi eleito pelo estado de Goiás pelo PSDB e nem chegou a assumir o mandato. Por quê? Porque Lula chamou ele e ficou à frente do Banco Central 8 anos. Depois o Meirelles virou ministro da Fazenda de Michel Temer. Inclusive o teto de gastos aí, reforma trabalhista, é fruto dos esforços de Meirelles, que depois virou secretário da Fazenda de João Dória e porta-voz, né, dele para assuntos econômicos até o momento em que ele era candidato a presidente da República. E o Lula vive falando que vai que ele e Meirelles se encontrem de novo. Lula não fecha as portas para o Meirelles, é um negócio inacreditável. E o fiador do mercado junto a Bolsonaro é Paulo Guedes. Vários ministros já caíram, mas Paulo Guedes está lá firme. Alguém pensa, não é porque Guedes está fazendo um trabalho fenomenal. Olha, o crescimento do PIB esse ano menos de 1%. Desemprego de 2 dígitos, inflação de 2 dígitos, os juros de 2 dígitos. É uma tragédia para onde você olha. O endividamento das famílias recorde, né? O povo perdendo a capacidade, perdendo renda. Então não tem justificativa plausível
para Paulo Guedes ficar aí até o fim do governo. Mas ele é o fiador do mercado junto ao governo Bolsonaro. Mas vamos falar agora sobre esse assunto, né? Cobrança de mensalidade em universidade pública. Como eu disse lá atrás, Lula contra a taxação de grandes fortunas, que o Felipe Neto falou duro, pesado ali, e o Alckmin é a favor de cobrar, ou pelo menos era em 2018. A não ser que agora o Alckmin socialista mudou muito de ideia, né? Mas ele era favorável à cobrança de mensalidade em universidade pública. Uma manchete do Globo de 2018 diz que Alckmin planeja acabar com gratuidade na universidade pública para alunos mais ricos. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. E uma matéria do Metrópolis desse dia 25 traz ali, né, confirmando que Alckmin era favorável, né, que mais ricos pagassem mensalidade para frequentar as aulas. Muita gente pode falar, mas faz sentido. Como eu disse, já vou explicar sobre isso. E a matéria diz que trata-se justamente do teor da proposta de emenda à Constituição que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e que agora está em debate. Então, né, antes de falar sobre isso, a questão é que petistas estão criticando algo que o vice do Lula defendeu em 2018. Tem que perguntar se ele mudou de ideia, né? Eu acho que não. E uma matéria da BBC, muito boa por sinal, vou deixar o link para quem quiser, vai trazer alguns detalhes sobre essa PEC e vai dizer lá que o projeto afirma que no Brasil, abre aspas, a maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar a mensalidade. O gasto público nessas universidades é desigual e favorece os mais ricos, diz o texto da PEC. E o texto traz como sugestão que o valor máximo da mensalidade seja o equivalente a 50% do preço médio cobrado pelos cursos particulares dentro de uma determinada região. Mas vejam aqui a pegadinha. Seu autor afirma que os reitores teriam autonomia para determinar os valores e critérios usados para cobrar as mensalidades. Vejam o perigo aí. De acordo aqui com a proposta, a comissão que avaliaria a condição econômica de cada estudante, ou seja, cada estudante teria a sua condição econômica avaliada por uma comissão, que seria formada por alunos, professores e assistentes sociais. Seria então tomada a decisão sobre a concessão de bolsas, que variariam entre 30% e 100% do valor da mensalidade para os alunos mais pobres. Aí alguém pode dizer, nossa, olha aqui, o autor está preocupado com os mais pobres, mas aí lá na matéria destaca que esse dinheiro vai ser investido em ciência, pesquisa e tecnologia, vai ser tudo revertido para melhorar as condições das universidades públicas. Opa! Então, no fundo aqui é o quê? Aumentar a arrecadação para que as universidades tenham mais recursos para investimento. E por que faltam investimentos? Porque no Brasil inventaram um negócio que só existe aqui, não tem em nenhum outro lugar do mundo, um tal de teto de gastos com status constitucional, com vigência pelos próximos 20 anos. Foi aprovado em 2016. E essa PEC simplesmente, né, impede na prática que o Estado tenha condições de fazer investimentos, porque vai limitando, cortando, ficando só para aquilo que é chamado de essencial, não investe e a universidade pública vai se depreciando, vai ficando sucateada, perde realmente dinheiro para investimento em ciência, tecnologia e outras questões fundamentais. Então, vamos imaginar, daqui a pouco vão aumentar a mensalidade para aumentar, né, a capacidade de ter esse tipo de investimento, quando na verdade é o governo que tinha que ter outras medidas para fazer esse investimento nas universidades. Mas a matéria da BBC vem trazer ali a fala de Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e ele afirma que a argumentação apresentada pela PEC 206 para a cobrança de mensalidades está desatualizada. Vejam que ele fala que isso aqui é super importante, pessoal. A ideia de cobrar poderia fazer sentido no passado, mas não faz mais, porque a lei de cotas mudou o perfil da universidade. Não é mais verdade que não tem negros e pobres, porque hoje metade das vagas são reservadas a quem vem de escola pública. Uma pesquisa 2019, diz a matéria, aponta que hoje 70,2% dos estudantes das universidades federais é de baixa renda. O levantamento da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, apontou que esses estudantes têm uma renda familiar mensal, vejam, de até 1,5 salário mínimo per capita. Ribeiro considera ainda que seria difícil instaurar um sistema de avaliação capaz de dar conta da complexidade das diferentes situações econômicas dos estudantes. Abre aspas para ele. Imagine uma pessoa de 25 anos que mora com os pais. Qual renda vai ser levada em consideração, a dela ou a da família?
E se uma pessoa de 18 anos é independente e mora sozinha? E uma pessoa de 40 anos que mora com o pai e recebe uma mesada? Sem falar, disse ele, que vai ser preciso criar todo um sistema burocrático para colocar tudo isso em prática e obter um ganho muito pequeno. Não vale a pena. Ribeiro, então, defende que uma forma melhor de obter mais recursos para o ensino superior, e eu concordo plenamente com ele, seria cobrar mais imposto de renda de quem é mais rico e passar a tributar lucros e dividendos distribuídos por empresas, por exemplo. Diz ele, então, que a solução está na tributação e não em transformar a educação em mercadoria. Então seria muito mais fácil do que você montar uma estrutura para avaliar essa que merece 30, 35, 40 de bolsa, de você fazer a tributação, né, nos grandes salários já direto na fonte, ou tributar, como ele disse, lucro e dividendo. Mas é incrível como que no Brasil pensam em todos os meios para não mexer no bolso daqueles 0,001% dos mais ricos. Sobre o lucro e dividendo, né, o que o Ciro Gomes tem falado insistentemente, os únicos países do mundo que não cobram são Brasil e Estônia. Né, Estados Unidos cobra Alemanha, Japão, França. Por que no Brasil não? Rendição ao modelo econômico. O último presidente a cobrar foi Itamar Franco, quando Ciro Gomes foi o seu ministro até o fim do seu governo. Fernando Henrique revogou. Lula, que se diz de esquerda, assim como Dilma, mantiveram revogados, e aí Michel Temer e Bolsonaro, obviamente, não mexeriam nisso. E outro ponto, né? Quando fala sobre isso aqui, não é o pequeno empresário que vai ter o seu lucro tributado, não. É também lucros aí milionários. Então, isso é importante de ser dito. Tudo isso reforça para que o Estado tenha maior capacidade de investir, enfim, naquilo que é essencial para o povo e também corrigir, aliviando a tributação sobre o consumo, como eu disse, que recai sobre quem mais precisa. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar aqui alguns links no comentário fixo. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais.